Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Bom dia ou boa tarde ao ouvinte do Ineditados, o podcast da editora da UFSM. A você que é nosso ouvinte, nossa ouvinte, deve estar estranhando a voz que abre o episódio de hoje. Então deixa eu me apresentar. Sou Enéas Tavares, professor do curso de Letras da Universidade Federal de Santa Maria, tradutor, escritor, pesquisador e atualmente o diretor da editora da UFSM, sendo que um dos nossos projetos é o nosso podcast Ineditados, o podcast em que você fica sabendo das novidades, dos nossos lançamentos, dos nossos autores, dos nossos projetos e de outros projetos e planos que temos para a editora, para a livraria, para a gráfica imprensa universitária e para a nossa grife. A voz que você reconhece semanalmente no Ineditados é da nossa colega da UFSM, Jéssica Dalcin. E hoje nós resolvemos fazer um episódio diferente, porque hoje temos o prazer de receber como nossa ilustre convidada, Jéssica Dalcin, para um papo a respeito de livros, a respeito de Santa Maria, a respeito da sua história na UFSM, gostos, predileções e também os planos futuros com respeito à editora e também ao Ineditados. Jéssica Dalcin, seja bem-vinda ao Ineditados. Olá, muito obrigada, professor Enéas Tavares, meu amigo de longa data, fazendo essa apresentação. É uma honra estar aqui, né? É um espaço que aí nos últimos meses eu tenho estado à frente e é uma coisa, uma brincadeira muito legal me colocar no outro lugar, assim, eu acho que vai ser uma conversa bem divertida e agradeço já o convite desde já. Exato. Uma daquelas ideias que surgiu na nossa reunião da editora da UFSM com a nossa equipe, né? É muito comum nós que trabalhamos na instituição, muitas vezes a gente passa em meses, às vezes anos ao lado de um colega e não conheçamos, né? Às vezes alguma especificidade, algum detalhe, alguma questão de formação. E o Ineditados também serve para isso, para que a gente possa conhecer melhor outros professores, servidores, colegas da UFSM, mas também os nossos queridos colegas que integram, né, o nosso quadrilátero da editora, da livraria, da grife e da imprensa universitária. Eu vou começar, Jéssica, como é de praxe, com a leitura muito sucinta, né, da tua mini biografia. Atuante na UFSM desde 2008, Jéssica Dalcin, podcaster pelo Radiofobia desde 2018, graduada em desenho industrial, especialista em projetos de mídia, mestre em patrimônio cultural e doutoranda em educação. Então essa aqui é a biografia mais formal, né? A biografia Lattes. Mais Lattes, né? Mais universitária, isso, talvez. Isso. E de saída, então, perguntamos a Jéssica Dalcin qual seria a biografia menos formal, menos currículo Lattes. Quem é Jéssica Dalcin? Aí, eu não sei, porque tem linhas muito tênues, né? Por exemplo, pegar bichinho em máquina de pelúcia, eu não sei se iria nesse currículo. É um currículo formativo muito relevante. Como é que você certifica essa habilidade? Existe algum órgão nacional? Não, nem que as você máquinas pode solicitar uma certificação? Quantos bichinhos de pelúcia? Né? Para atingir um nível de mestre em pegar bichinhos de pelúcia, quantas a pessoa já tem que ter pegado, né? Eu acho que a gente pode elaborar esse documento seríssimo, o que urge. Vamos pensar. Eu me graduei em desenho industrial, então quando eu paro para pensar assim, no que me conduziu para isso, né? A gente tem essa afinidade, né, Enéas, da leitura, dos quadrinhos. Eu sempre prestei muita atenção na parte gráfica das coisas. Eu gostava, quando eu era criança, de olhar uma marca e perceber que aquela marca tinha elementos que estavam escondidos. Uma marca, por exemplo, que eu me recordo, isso assim tem influência do meu pai bastante, ele também é bem observador com essas coisas. Eu me lembro quando eu era bem criança, ele me mostrou uma marca de máquina de lavar que eu acho que nem existe mais, que se chamava Enxuta. Que o X era uma roupinha dobrada, tipo sendo espremida.
e estava dentro daquela marca, ela estava disfarçada, né? Ela era um X, a leitura não era prejudicada, mas num segundo olhar mais atento, a gente via que aquilo ali era um pequeno símbolo, um pequeno ícone de uma roupinha torcida. Aqui em Santa Maria nós temos a Aviação Centro-Oeste, que o espaço entre o C e o O faz uma seta, que é do centro para o oeste, que na nossa convenção de leitura ocidental nós temos o norte para cima, o leste para a direita, o oeste para a esquerda, né? Então era o centro-oeste, é uma seta do centro para o oeste. E esse tipo de coisa eu pensava, nossa, quem cria essas coisas é um gênio, eu pensava para mim. A genialidade da pessoa promover significados dentro de outros significados, quer dizer, e a gente tem isso nas semióticas, né? Os níveis de leitura. Primeiro olhar você vai captar umas coisas, no segundo olhar vai captar outras. Então, isso era uma coisa que me chamava muito a atenção. Quando pequena, uma outra coisa que eu colecionei, eu gosto muito de colecionar, eu coleciono um monte de coisa. E a minha coleção de papel de carta, eu acho que foi a primeira coleção, assim como tantas meninas dos anos 80 e 90, né? E eu achava muito interessante as formas de catalogar os papéis de carta. Então, a gente tinha coleções, né? Coleções dentro das coleções, tinha lá a coleção da Xuxa. Aí tinha que fazer certas composições dentro das pastas para ficar mais bonito. Então, essa coisa de organizar de uma forma agradável, não é só colocar, não é só catalogar, é dispor de um jeito que as pessoas compreendam e se agradem da forma como está colocado. Isso é uma coisa que é muito do meu cerne. Muito desde pequena, e quando alguém pega um material, seja capaz de compreender aquilo ali, independentemente de ter feito parte daquilo ali ou não, mas ela tem que pegar e ela tem que entender. Então, eu sempre, quando eu tinha, por exemplo, né, já na graduação, tinha algumas disciplinas junto do curso de artes, né, meu curso é desenho industrial, e a gente faz coisas para os outros entenderem. Quando tinha um trabalho maior de subjetividade, eu me enrolava toda, porque eu queria que as pessoas... Eu queria explicitar aquela informação que eu estava colocando, em vez de deixar subentendido para o espectador ou para o leitor fazer uma leitura e entender a partir de si mesmo. Eu dizia, não, ó, o que está aqui é isso aqui. E eu deixava a mensagem tão explícita que, né, um dos professores que eu tive, de disciplinas que a gente fazia por fora do curso, né, foi o professor Edemur Casanova. Ele olhava para mim e dizia, em tom de piada, mas ele falava como para me irritar mesmo. Ele dizia, os teus trabalhos são os piores. Porque eu falava de alguma coisa que tinha a ver com... Eu criava um cenário, e nesse cenário tinha uma sombra que formava um lobo. Mas em algum lugar eu colocava, ei, você está vendo essa sombra aqui? É um lobo. Não deixe passar despercebido que tem um lobo ali. Eu dizia, tu tem que suprimir isso, tu tem que deixar as coisas para o leitor captar no momento dele, né? Então, isso são coisas assim, que eu me recordo que tem muito a ver com a minha necessidade de deixar as coisas claras. Eu acho que isso faz muito parte assim do meu jeito, sabe, desse currículo implícito assim, do jeito de ser. Então, se naquela época você tivesse criado a marca da enxuta, haveria uma legenda dizendo, perceba as toalhas, torcida, formando o X para dar conta do nome. Talvez eu deixasse mais evidente, né? Não sei. Mas são sutilezas que ainda assim a mensagem tem que ser passada, né? E num nível de arte, isso, às vezes não, na maioria das vezes, ou todas as vezes, a subjetividade ela está tão ou mais presente do que é o caráter objetivo. Então, por isso que eu percebo assim que eu entendo que eu fiz o desenho industrial como uma boa escolha de curso. Porque ele trabalha essa comunicação. As coisas têm que ser plenamente comunicadas, não pode ter ruído de comunicação, né? Todos, na medida do possível, têm que compreender aquela mensagem que está sendo passada, né? Então, nesse sentido que eu acho que foi uma boa escolha. E o que tu trazes até aqui, né, Jéssica, com respeito a essa escolha de curso, diz muito respeito assim, a essa aglutinação de texto e imagem, né, de forma e conteúdo,
do modo como nós vemos determinadas informações visuais e ao mesmo tempo lemos, né? Lemos porque é uma imagem que comunica algo ou porque há um texto, né, conectado a essa imagem. E é claro que quando a gente fala de texto e imagem, eu e Jéssica olhamos diretamente para uma arte que nos fascina desde há muito tempo. Eu acho que é aquela arte que acabou sendo responsável direto ou indiretamente por nos conhecermos, que são as histórias em quadrinhos, né? Que é essa narrativa que aglutina imagem contando uma coisa, texto contando outra, né? Muito antes de enveredar para o mundo das letras, no meu caso, né? E de seguir uma carreira literária e acadêmica, eu fui um microempreendedor de Santa Maria, com uma loja, né, de histórias em quadrinhos lá nos anos 2000. Na época, uma loja frequentada mais por meninos, né? Mas havia, né, uma menção a uma menina chamada Jéssica Dalcin, que era a menina que lia histórias em quadrinhos. Então, eu já conhecia, na época, Jéssica Dalcin de nome. Não, porque em algum momento, Jéssica Dalcin, a menina que lê histórias em quadrinhos, né, as nossas ouvintes contemporâneas, por gentileza, né, nos desculpe, mas sim, né, houve uma época aí, o que denuncia um pouco a nossa idade, né, Jéssica? Mas houve uma época em que quadrinhos, infelizmente, eram mais associados a meninos do que a meninas. Mas Jéssica tinha isso, e quando eu a conheci, né, junto de um outro grande amigo, né, que é o Evandro, né, que também é um grande apreciador de quadrinhos, eu acho que a nossa amizade, o nosso contato teve muito direcionado a isso, por esse fascínio, né? E aí eu gostaria de te perguntar algo, Jéssica, com relação ao curso de desenho industrial, porque na época, pelo menos o que me diziam era o seguinte: se você quer trabalhar com histórias em quadrinhos, desenho industrial é o seu curso, né? Eu lembro que entre letras e desenho industrial, durante muito tempo eu fiquei num certo conflito, né? Porque adorava escrever e adorava desenhar, embora os meus desenhos não fossem lá tão bonitos. Mas optei por letras, né? Mas, por gentileza, nos fala um pouco disso, desenho industrial, né? Porque não se trata só de marcas e de produtos, né? Mas eu acho que tem também uma dimensão artística no curso que às vezes é um pouco deixado de lado, né? Por essa questão mais técnica. O curso de desenho industrial, ele permite vários caminhos. E aquele que me mobilizou num sentido mais objetivo de querer fazer desenho industrial, bom, na época nós tínhamos a Feira das Profissões aqui na universidade. E eu peguei um catálogo, eu estava em dúvida entre psicologia, comunicação social, teve algumas cênicas, enfim, eu estava em dúvida em um monte de coisa que não tinha aparentemente nada a ver. E eu peguei o catálogo da Feira das Profissões e pensei, vou ler curso por curso. E vou ver aquele que conversa mais comigo. E eu cheguei no desenho industrial, ainda bem que era D, né? A letra D, não tive que ir até a zootecnia lá, né? Mas foi uma coisa que justamente o profissional que dava seu depoimento ali dizia: aqui são produzidos desenhos animados, histórias em quadrinhos, estampa de camiseta, cartazes, capa de disco, capa de filme. E eu pensei, nossa, é tudo muito pop. É tudo que eu gosto. E teve realmente eu tive essa formação. Hoje o curso está bem diferente, por conta de ter englobado mais tecnologias, a parte do virtual, vamos chamar assim de forma ampla, né? Tá muito presente, seja para criar desde sites, aplicativos, jogos, e-books. Então, tem toda uma vertente que, quando eu me formei, eu me graduei agora em 2023, está fazendo 20 anos da minha graduação, eu me graduei em 2003. Então, mudou bastante. Mas existia e existe ainda uma preocupação com a questão projetual. Então, quando eu me movimentei, eu pensava muito em fazer, olha a pretensão da jovem Jéssica, agora me recordando. Eu gostava muito de anime. Numa época que os animes passavam muito em televisão que não era aquela TV aberta. Precisava ter ou um canal de TV a cabo ou a famosa antena parabólica, que não era todo mundo que tinha também. Procurem, quem não sabe o que é antena parabólica. Não temos tempo neste programa para explicar o que é uma antena parabólica. Explicar com legendas e descrições. Então procure no Google. E eu fazia uma coisa, eu gravava os episódios para poder levar na aula e mostrar para os meus amigos para eu ter com quem conversar. Então, eu tinha sempre 2 fitas VHS rodando. Uma comigo, na qual eu gravava os episódios da semana, tirando as propagandas.
para caber todos os episódios. Era uma produção de primeira, Sim. então, imagino. Para poder entregar a fita para os meus colegas, a fita VHS, e pegar com eles a que estava rodando entre eles, para que eu pudesse usar para gravar por cima os episódios. Então, eu tinha uma logística. Mas isso fazia com que os meus colegas de aula, né, isso era a 8ª série, não existia a 9ª série ainda, então 8ª série, primeiro ano, eu tinha com quem conversar sobre, na época, Cavaleiros do Zodíaco. Porque senão eu não tinha com quem conversar. E a questão dos quadrinhos, durante muito tempo, eu tentei embarcar. E hoje em dia, essa é uma queixa com os filmes da Marvel. Chegamos num ponto em que existe muita coisa. E eu tinha pavor de chegar numa determinada página que era bordada com aqueles quadrinhos dizendo como visto em Homem-Aranha número 15. Aí eu lia mais 2, 3 quadrinhos, como visto em Thor número 24. Eu dizia, gente, mas eu estou numa festa para a qual não fui convidada. Estão falando de fofocas aqui que eu tenho que saber da vida de todo mundo para entender o que está acontecendo. E isso me afastava desses quadrinhos mensais. Por outro lado, nessa época começaram a aparecer também mais graphic novels, nos anos 90. Não que não tivesse antes, mas eu percebo que que as coisas começaram a vir para cá e serem mediatizadas, a gente minimamente tomar conhecimento. Então, quando eu estava na faculdade, que daí eu já tinha uma mesada, alguma coisa assim que eu pudesse, de fato, decidir sobre o que eu queria comprar, não adiantava eu chegar para os meus pais, eu, sei lá, com 15 anos e dizer que queria um Cavaleiro das Trevas. Não iam me dar. Simples assim. O Cavaleiro das Trevas é essa minissérie clássica da década de 80, do Frank Miller, com cores de Lynn Varney. Isso, eu tô fazendo, às vezes, da enciclopédia aqui, para os nossos ouvintes irem pesquisar. Eu cheguei a ter uma Conan, que eu ganhei, mas existiam mulheres semi-nuas na revista, minha mãe botou fora. Então, compreensível. E eu gostava muito do estilo do desenho, do traço, dos movimentos, de fazer, de uma sequência que é fixa, mas o nosso cérebro dá o movimento para aquilo ali. É se preencher dos espaços pela compreensão de uma leitura que é a leitura que traz a fluidez. O desenho, ele é rígido, ele está fixo ali na página, né? Mas a gente que vai fazer essa condução e essa cocriação, eu achava muito legal. Quando eu era pequena, eu sempre li Disney, Turma da Mônica, mas era tudo um acesso muito controlado e rigorosamente controlado. Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer... E o Evandro, que hoje é meu esposo, né? Foi um dos grandes responsáveis por isso, porque ele colecionava, na época, a Image Comics estava ganhando toda uma atenção, todo um espaço, e ele colecionava... Putz, agora me faltou um nome, só porque eu tô aqui no meio da entrevista. Vamos lá, vamos ver se eu lembro. O Soldado do Inferno? O Spawn, de Todd McFarlane. Isso. Esse mesmo. Então era uma coisa que trazia também toda uma novidade. Era um assunto. Aquele personagem que era tão diferente, ou se propunha diferente, daqueles heróis mais clássicos que a gente conhecia. E a própria Image teve esse holofote todo por partir de uma iniciativa dos roteiristas, dos produtores, para criar algo que gerasse uma certa ruptura, né, com o que se tinha estabelecido de indústria de quadrinhos até então. E com isso, eu comecei a ter acesso ou descobrir as graphic novels, que são as histórias fechadas. E nesse sentido é que eu, de fato, comecei a me interessar por quadrinhos até de uma forma mais acadêmica. Eu não sou nenhuma grande estudiosa de quadrinhos, nem tenho essa pretensão, mas é algo que eu gosto de decupar. Eu gosto de pensar sobre. Então, quando eu estou lendo o que quer que seja, em termos de quadrinhos, eu penso nisso como que foi para sua época, como que isso reverbera até hoje, quais os paralelos que podem ser feitos. Cada página, e por que não dizer cada quadro, tem uma narrativa própria, que ele foi pensado. Então, é quase um movimento
contrário o que eu faço, né? Ao de ler. É o de desconstruir, para ver de onde é que saiu aquilo ali, por que aqueles elementos foram os escolhidos para estar ali e não outros. Então, esse trabalho de construção faz com que eu não seja, por exemplo, ou não tenha me enveredado para o desenho de quadrinhos. Porque eu gosto dessa parte do pensar, mais do que efetivamente o desenhar. Então, foi isso. Eu acho que essa teoria dos quadrinhos me interessa e foi o que acabou me levando para dentro do desenho industrial, embora seja uma coisa que a maioria dos alunos que escolhe as disciplinas de história em quadrinhos, ilustração, enfim, pensa nessa parte mais de execução de quadrinhos. Mas a gente também discute essa parte teórica que, particularmente, a minha que me agrada mais. Nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre cultura pop já, mas antes disso, eu queria conversar um pouquinho sobre o FSM, né? Então a gente tem a Jéssica Dalcin, que termina desenho industrial em 2003 e que começa a atuar na UFSM como servidora em 2008. Como é que foi essa passagem, Jéssica, de alguém que viveu a UFSM como aluna, né, formada no curso de desenho industrial, no Centro de Artes e Letras, para uma carreira que tem a ver com o próprio funcionamento da UFSM, né? E lá foram uns belos anos até a tua recente mudança, né, de setor de trabalho. Quando eu me graduei e caí no mercado de trabalho, eu percebi que existe todo um pensamento mercadológico que ele é meio cruel. Na época, não sei se hoje, com a minha experiência, com a minha vivência, eu num mercado de trabalho mais amplo, mais em nível de comércio, que era o que eu fazia na época, eu teria esse mesmo sentimento, a mesma emoção hoje. Mas na época eu senti muito. E não... Sempre cumpri muito bem os meus papéis e sempre fui muito elogiada no meu trabalho, mas eu não gostava. Era uma coisa que eu via determinadas situações que não aconteciam comigo, mas aconteciam com um colega. Alguns meandros da própria relação profissional, questões de pessoas que se colocavam para fazer determinadas coisas que estavam sendo... que era penoso para elas, mas elas estavam ali. Esse cotidiano não era muito colaborativo. E não é o meu perfil. Então, eu comecei quando eu já estava graduada há 5 anos, que eu saí para fazer minha especialização, eu pensei, preciso fazer algo que seja mais relacionado com o que eu gosto de fazer. E quando eu fui fazer essa especialização, né, em projetos de mídia, que era na extinta, né, o nome mudou, né, mas que a gente chamava de Unifra, hoje é o UFN, nós tínhamos um grupo muito legal, que era a coisa da aula, da turma da aula, novamente, né? Então, foi uma espécie de retorno a esse sentir de que está construindo um conhecimento, de que, na época, eu me convenci disso porque eu precisava me atualizar. Era uma questão de mercado, para mim, eu me puxei nesse sentido. E quando eu estava lá dentro, eu disse, não, o que está fazendo aqui é muito mais parecido, né, com a vivência, né, é uma vivência universitária, do que uma vivência de mercado. E estando lá, na época, a professora Salete Mafalda Marque, que já me conhecia de outras ocasiões e era a diretora da editora da Unifra na época, me viu pelos corredores e disse, venha trabalhar conosco na editora da Unifra. Na editora da Unifra, olha só. Porque preciso de alguém com o teu perfil, porque tu vai te divertir, porque vai ser legal. E nós temos vários bolsistas que precisam de alguém que dê o toque para eles nessa formação do desenho industrial, né? Das rotinas eu trabalhava, meu primeiro emprego foi numa gráfica expressa. Mas nós fazíamos também outros tipos de impressão, outros tipos de materiais gráficos. Então, ela dizia, eu preciso de alguém que dê essa noção de logística quase, né? De caminho que um projeto gráfico passa até chegar, ficar pronto, impresso e tal. E foi muito gratificante. Eu, em seguida, fui chamada no concurso que eu tinha feito da UFSM, eu tinha feito concurso em 2006 e fui chamada em 2008. Então, mas foram assim 7 meses só que eu fiquei lá na Unifra.
Mas foram 7 meses, assim, excelentes, que eu fiz amigos que são amigos meus até hoje, assim, os nossos aluninhos, bolsistas lá, que hoje são empreendedores, pais de família, e a gente convive, assim, com muito, muito carinho e muita saudade daquela época também. Então, foi um momento, assim, que me marcou em termos de ambiência. E quando eu vim para a universidade, eu sabia que o meu cargo, né, o meu concurso, enfim, tinha sido para uma questão administrativa. E essa parte de gestão, eu uso muito do desenho industrial também. Porque a gestão de projetos no desenho industrial é uma das disciplinas finais, onde a pessoa tem a oportunidade de juntar, concatenar tudo que ela aprendeu durante o curso para gerar um projeto complexo. E trazer aquilo que ela, não pode ser, né, como foi o caso do nosso Sussurros da Boca do Monte aqui, né, que tu participou também. Está na pauta. Uma situação em que é preciso gerenciar várias frentes. E ter um mínimo de organização e não se perder, se responsabilizar e atender a todos aqueles que em alguma medida estão envolvidos no projeto. Então, esse é o que eu trouxe do desenho industrial, da minha formação. E claro que a parte de projetos de mídia veio a somar com isso também, porque era uma parte muito importante do gerenciamento também. Os projetos acabam sendo os mesmos, né, entre aspas. Assim, a gente sempre vai ter determinadas etapas que vão ser denominadores comuns a todos. Então, eu acho que essas duas formações se reforçaram. Assim. Foi importante aqui até para eu ficar 14 anos em um mesmo setor, né? Uma coisa que a gente sabe que a universidade permite vários trânsitos e eu acho que se o PPG em Odonto foi bem organizado, claro que tem uma série de pessoas que participaram e os coordenadores e né, toda a estrutura de gestão, mas tivemos nossos altos e baixos, como tudo que é setor, e eu estando lá, eu acho que pude sim ajudar, colaborar com esse pensamento de algo mais procedimental, com etapas, com organização, né? Para que cada um, e agora voltando àquele início para que cada um chegasse naquilo ali que eu tinha montado e conseguisse entender, né? Fizesse uma leitura e dissesse, eu entendo o que está aqui, sabe? Tem uma coisa que sempre se multiplica nas nossas conversas sobre o FSM, e é uma das coisas que a gente primeiro escuta aqui. E felizes são aqueles que têm uma vida inteira de UFSM, voltando a essa palavra, que são os projetos. Né? Projetos que objetivam o melhor funcionamento de uma equipe, de um departamento, de um setor. Né? E algo que sempre me entusiasmou muito, Jéssica, na UFSM, é o fato de a gente conseguir, trabalhando na Universidade Federal, ter projetos também fora da Universidade Federal. Projetos que tenham a ver com interesses pessoais, que tenham a ver com predileções, né? A gente falou muito aqui de cultura pop, de quadrinhos, né? E é claro que agora eu gostaria de falar de um projeto que é muito especial para ti e que acaba, né, depois a gente vai ver, culminando no nosso Ineditados, que é a tua participação no Radiofobia, né? Que é um podcast de visibilidade, né, nacional. E eu gostaria que tu nos contasse um pouco assim, como é que começou isso? Como é que aquela servidora da UFSM, aquela formada no curso de desenho industrial, começa, né, a trabalhar num podcast e se descobre uma grande entusiasta, tanto do gênero ou da mídia, como também alguém que tem esse gosto, né, por desenvolver projetos nessa área específica que são os podcasts? Uma coisa que sempre me encantou foi o trabalho com a voz. Eu acho que assim como a literatura vai trazer um suporte relativamente simples para veicular tantas ideias, emoções, reações, palavras no papel, a gente, em certa medida, tem o paralelo com o áudio, que vai fazer essa mesma coisa não pelo olhar sobre as letras, mas pela audição dessas letras, de uma forma singela. Não precisa ser um grande blockbuster cheio de investimento, é uma coisa simples. E a voz dá essa condução. Então, quando eu fui... Uma das coisas que eu fui na UFSM foi tutora de ensino à distância.
E nós tínhamos, às vezes, que fazer web aulas, ficavam gravadas na plataforma aqui da universidade. E várias ocasiões isso era visto com uma recepção muito empolgada daquele aluno lá no interior que se dirigia ao polo educacional para ver uma aula. Porque ele não tinha essa infraestrutura na casa dele. Então eu fico imaginando, às vezes a gente se incomoda de ver um filme no cinema, né? Vou ter que ir no cinema. Às vezes o aluno percorria quilômetros, porque ele precisava ir até o polo, e aquilo ali era como se ele tivesse realmente indo para um cinema. Aquilo no dia a dia dele era tão diferente, era uma ruptura de cotidiano, que era um momento super especial. E quando depois nós íamos, por exemplo, aplicar uma prova, ou fazer uma atividade presencial, eu era recebida como uma popstar, com abraços, posso tirar uma foto contigo? Pode, entende? Era uma coisa assim, era tudo muito, muito afetuoso, né? Então, isso foi um pequeno momento assim que eu tive de reflexão sobre como isso chega na vida das pessoas. Eu estou fazendo o meu vídeo aqui, estava na universidade, dentro de um estúdio específico, mas aquela pessoa, vou eu saber toda a energia que ela despendeu para estar ali junto comigo. Isso cria um elo. Então, pelo podcast, várias vezes, vários depoimentos nós já tivemos de pessoas que disseram, olha, eu estava passando por um momento difícil e eu me lembro quando eu escutei o programa sobre tal assunto e aquilo ali mudou meu humor e eu consegui levar o resto do meu dia mais em paz comigo e com os meus desafios ali que eu estava passando no momento. Simples assim. Então, essa cauda longa, né, de pessoas que depois dão esse retorno para a gente, eu acho que é o que acaba sendo mais gratificante. Ali no Radiofobia, que eu estou desde 2018, eu acompanhava o Radiofobia desde 2009. E conversando com o host do programa, né, que é o Léo Lopes, há bastante tempo, via redes. Até que em um determinado momento ele pensou em uma integrante feminina, porque já existiam outras, mas que por situações de projeto pessoal de vida acabaram saindo do programa, né, outros momentos, e daí eu acabei entrando nesse momento. Foi algo que me deixou muito feliz na época, muito, muito, muito nervosa. Nos primeiros momentos, os primeiros programas, eu me esquecia que eu estava gravando junto. Porque é um programa que, por eu fazer parte da audiência, ouvir aquelas pessoas conversando era o que fazia parte do meu dia a dia, ouvi-las, né? Não interagir com elas. Então, era uma coisa que às vezes eu ficava muda, até que eu me desse conta. Não, mas eu tô gravando. Posso me manifestar aqui, posso falar em voz alta, não tem problema. Se eu falar, eles vão me escutar. Não é que nem uma pessoa assim que ralha com o juiz durante um jogo de futebol, né? Eles estão me ouvindo. Eu posso falar. Então, mas, né, já se vão aí alguns anos e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Sempre nas nossas gravações a gente tem um pequeno preâmbulo antes e depois para conversar como é que está o pessoal e tal, não é? São pessoas que acabam fazendo parte do nosso dia a dia de uma forma bastante presente, mesmo que muitas vezes, alguns ali, nós nunca nos encontramos ao vivo, né? O próprio Léo Lopes, conheço ele há mais de 10 anos. E acho que posso dizer que ele também me conhecia, né? Há mais de 10 anos, que era uma via de mão dupla. E fui conhecê-lo presencialmente agora na CCXP do ano passado. E passamos bons momentos juntos e conversamos e tal, mas é algo que a gente percebe essa dinâmica dessas novas relações que se dão pelas redes também, né? Ela é uma pessoa que talvez hoje saiba mais ou conviva mais comigo e com os assuntos, as coisas do meu dia a dia, do que outros grandes amigos que moram aqui na cidade, com os quais eu não falo com tanta frequência. Eu acho que agora a gente começa a se encaminhar, Jéssica, pegando esse gancho, né, do Radiofobia,
Continuando também com esse assunto dos projetos, a gente começa a se encaminhar com projetos que vão te levar à editora da UFSM, né? O primeiro deles, que eu destaco que foi um reencontro, né, contigo, né, Jéssica? Porque é isso, a gente mora na mesma cidade e trabalhamos na mesma universidade, mas a dinâmica da vida é insana, né? E eu fiquei muito contente quando eu fiquei sabendo do teu mestrado em Patrimônio Cultural, né, que é um mestrado profissionalizante, né, profissional, né, com a exigência de um produto no final, e com a tua ideia para esse produto, né, que seria uma antologia de contos fantásticos ambientados em Santa Maria. Então nos fala um pouco a respeito desse projeto, Sussurros da Boca do Monte, e como esse projeto ele acaba exemplificando também a tua paixão pelos livros, pela leitura, pela educação, pelas escolas. Uma vez que Sussurros na Boca do Monte tem vários, né, desmembramentos aí que levam até, né, o final dessa linha de produção do livro, que é o próprio leitor e no nosso caso, e no caso desse projeto, os jovens leitores. É interessante porque eu comecei o projeto dos Sussurros depois que eu terminei o mestrado, porque ele já havia sido, ele é fruto, na verdade, de uma disciplina. O meu trabalho, que é o trabalho de conclusão propriamente dito, ele se focou num outro braço de pesquisa que estava sendo feito na época com a Melissa, os calçados Melissa da Grendene. E é um trabalho de aplicação conceitual de certas dinâmicas do gaúcho, da figura do gaúcho. Enfim, o foco patrimonial foi no acolhimento, se é que dá para se usar esse termo hoje. Eu considero um trabalho que, infelizmente, ficou muito datado, porque existem hoje discussões de gênero que poderiam ter sido englobadas no meu trabalho lá em 2015, que naquela época ainda não, por incrível que pareça, não se discutia. E não se tinha tanta bibliografia, enfim, nem era levantado, nem foi questionado pela banca, por que eu não tenho uma discussão de gênero? Não era um assunto. Então, mas enfim, é um trabalho que eu gostei bastante de fazer na época, mas que ele não teve a relevância e a projeção que teve os Sussurros. O Sussurros foi um trabalho de uma disciplina em que o professor solicitou que nós, por meio de algum produto, fizéssemos uma referência ao turismo, ou ao incremento do turismo na região. E eu pensei em um livro pela questão de educação patrimonial, porque com o livro, nas escolas, nós conseguimos criar uma consciência para que não haja depredação. Com uma cidade menos depredada, ou, enfim, entre aspas, né, simploriamente falando, mais bonita, ela vai se tornar mais atrativa para outras pessoas, mas talvez hoje a gente chamaria de instagramável, né, lugares instagramáveis na cidade. Vamos... e, claro, por consequência, quando alguém conta uma história sobre, vamos chutar aí, né, Nova York, que acontece todas as coisas. Quantas pessoas não acabam desenvolvendo um imaginário sobre Nova York, querendo ir para lá para conhecer? Então, por que esse grande cenário não pode ser Santa Maria? Então, com essas ideias, eu conversei contigo, com o Cordenonce, que era professor na época do patrimônio, que foi uma das pessoas com quem eu conversei já no início. E aí falei com a Anne Kellen, falei com outros professores aqui da universidade, Orlando Fonseca, Pedro Brum, enfim, fizemos aí um compilado. E todas as pessoas para quem eu contava do projeto se animavam muito. E isso acabava me motivando também, que eu via que eu não estava pensando uma coisa assim... tão aberrante, né? Ou, enfim, que existia um fundamento para além do que eu imaginava. E fomos, então, organizando, né, essa coisa do projeto, né? Pensar cada um e escrever sobre o quê, sobre qual lugar. E assim as coisas aconteceram, as ideias aconteceram, outras pessoas acabaram se juntando ao grupo inicial. E aí surgiu a coisa do financiamento coletivo. Isso tudo, quando eu tinha, na verdade, quando eu estava fazendo essa disciplina, eu cheguei com o projeto para o professor,
eu cheguei com isso tudo já mais ou menos esquematizado. E as pessoas tinham, inclusive, um prazo já para entregar os seus escritos, né? E aí, durante essa apresentação, é que eu vi que a coisa era bem mais simples do que eu tinha imaginado. Pessoas levaram canecas estampadas, levaram almofadas estampadas. O meu trabalho é uma almofada estampada com agar, porque... Sim. Eu ficava pensando com os meus botões, mas eu não sei por que alguém viria de outra cidade só para... Isso não fomenta o turismo. Isso é o consumo aqui dessa almofada ou dessa caneca, ela é um resultado do turismo de alguém que já veio. E vai comprar uma caneca, vai comprar uma lembrancinha, mas para fazer essa pessoa se deslocar do lugar dela para vir, não é uma almofada que vai fazer. Ela vai olhar essa almofada e dizer, nossa, é tão linda que eu tenho que ir até Santa Maria comprar. Né? Mas aí eu já estava com compromisso. E é um projeto muito especial, porque ele acabou reunindo pessoas, né, que de outro modo talvez não iriam trabalhar juntas com o mesmo fim. Né? Nós temos, sem sombra de dúvida, uma cena literária em Santa Maria, pessoas que trabalham com literatura, produzindo literatura há décadas, não só há anos. Né? Eu acho que o pessoal do Fantástico está aí há alguns anos. Né? Mas nós temos o próprio, né, Pedro Brum Santos, o Orlando Fonseca, né, que estão presentes nessa antologia, enfim. Então nós temos representações também de várias percepções a respeito da nossa cidade, participando ali de um projeto coletivo, né, mediado por redes sociais. Né? Eu lembro que nós tínhamos grupos, né, no Facebook, né, grupo secreto pra gente, no grupo secreto no Facebook, para que a gente pudesse trocar as informações do financiamento coletivo. E o impacto até hoje é muito positivo. Né? Eu lembro de leitores, por exemplo, de Brasiliana e Steampunk, como o meu conto era, né, de Brasiliana, Vitória Cauã e a Maldição do Arroio Itaimbé, que compraram os Sussurros da Boca do Monte, porque tinha um conto, né, de Brasiliana e Steampunk, e acabaram descobrindo uma cidade e uma literatura que de outro modo, né, eles não descobririam. Então acho que é um projeto que, pelo menos na minha sensibilidade, assim, é um daqueles que eu mais dedico carinho e que eu lembro, assim, né, com muita delicadeza. E que acaba também registrando, né, Jéssica, um pouco, pelo menos na minha percepção, né, da nossa relação, o quanto Jéssica adora livros e adora pensar livros. E livros que têm um impacto não só dentro do objeto, mas para fora do objeto. Né? Eu acho que o Sussurros da Boca do Monte é um livro que te convida a percorrer a cidade. Né? Cada conto se passa numa região, num bairro, né, numa localidade diferente da cidade, convidando a visitas guiadas e a toda uma outra série, né, de passeios que você possa fazer. O que nos traz hoje a editora da UFSM. Né? Quando eu recebi esse convite, muito gentil por parte dos nossos, né, reitores, o professor Luciano e a professora Marta, e me foi sugerido, né, trazer alguma pessoa da UFSM com quem eu tivesse, né, uma maior relação, um maior carinho, amizade, enfim, que trabalhasse com livros, foi imediato. E foi imediato tanto pelo artefato livro, né? Jéssica é uma mulher apaixonada por livros, mas também pensando numa questão comunicacional, né? Porque de saída uma das contribuições que eu pensava enquanto direção da editora era que nós tivéssemos um podcast. E que esse podcast pudesse servir de vitrine, pudesse servir de registro, pudesse servir de convite, e pudesse servir, né, como esse elo, né, para que a gente pudesse conhecer mais a UFSM e os seres que habitam a UFSM, que fazem da UFSM essa universidade que nós, né, tanto adoramos. Por favor, Jéssica, nos fala um pouco sobre Ineditados. Né? Nós já falávamos sobre um podcast, de uma forma geral, né? Mas Ineditados, desde o momento zero, é um projeto de Jéssica Dalcin, desde o nome, a marca. Então nos fala um pouco sobre Ineditados com um desafio. A partir de tudo que a gente já conversou, de que modo, né? Tudo que a aluna de desenho industrial, a servidora da UFSM, a podcaster, aquela pessoa entusiasmada, né, com livros, como todas essas dimensões de Jéssica Dalcin se encontram em Ineditados. Vamos lá. É um belo Sabe desafio. Que não é um desafio, mas eu acho que é um desafio bem plausível, assim, porque eu me reconheço, sabe, nessas vertentes todas e enxergo elas todas aqui no Ineditados. A partir do momento, então, que eu começo a trabalhar na editora da UFSM,
a gente tem várias situações, demandas internas que são muito peculiares da editora e que nós temos, eu acho que uma responsabilidade muito grande de comunicar com o público. Nós somos um espaço dentro da universidade que vai fazer com que exista uma divulgação científica tanto para grupos mais específicos, grupos acadêmicos, como também para pessoas em que nós temos um público mais amplo e que precisamos também ser mais gentis no nosso comunicar. E eu vejo esse projeto do Ineditados como o caminho para que a gente tenha esse espaço, eu fico pensando assim no termo, uma direção, mas não é numa direção de ter um ponto único, é uma direção de amplitude, de divulgar de uma forma que as pessoas se atraiam. Por isso que a gente, né, o nosso slogan é Conversas para Além do Livro. Nós temos aqui um espaço super caloroso para receber as pessoas, para que elas falem das motivações que levaram elas a produzir determinadas coisas. É claro que o assunto, enquanto área científica e tal, ele existe e é super bem tratado dentro dos nossos temas aqui, quando as pessoas vêm, mas é muito bonito ver quando uma pessoa é apaixonada e fala com amor por aquele tema que aparentemente alguém de fora pode olhar como um tema frio. Ou, né, uma coisa, um tema que porque é científico, né, é uma coisa, sei lá, como nós tivemos aqui, né, os professores que vieram falar sobre entomologia. Alguém olha um termo, né, nossa, entomologia, insetos, né? Ai, né, que coisa, falar de insetos. Aí vem aqui, eles falam com um amor lindo, falam do Jardim Botânico da UFSM, falam de como aquilo ali constitui a vida deles. Exato. Como um objeto. E a nossa. Uhum. Mas com um afeto muito grande. Então, eu acho que tira um pouco essa casca de um cientificismo que muitas vezes a gente vê prevalecer em determinados âmbitos como um discurso que eu acho que mais afasta do que aproxima. E eu não tenho a menor dúvida de que o Ineditados vem para fazer essa aproximação de leitores, de pessoas, porque é isso que né, nós já conversávamos antes aqui. As instituições, os livros, os textos sempre vão ser feitos por pessoas, quer dizer, e como é que esse serzinho que criou isso tudo se coloca, né, frente a esses assuntos? Por que ele escolheu esses assuntos que o encantam tanto e não outros? Né? Quais são as motivações? Aí vai ver lá na infância. Ou ele teve um professor que inspirou e que até hoje essa figura do professor está nas ações refletidas desse profissional que até hoje fala, poxa vida, aquele professor me inspirou e hoje eu sou professor também. Então, acho que isso, né, traz toda uma dinâmica assim, de carinho com os livros e mais do que isso, com o relato que dá corpo para esse livro. Né? Eu acho que o Ineditados vem nesse sentido, de fazer com que as pessoas também, talvez olhando esses outros depoimentos, se apaixonem junto, né, por esses materiais. Eu sou filho único, né, e passei boa parte da minha infância e da minha adolescência cercado de quadrinhos e livros. E a razão disso é que eu me sentia menos sozinho. Né? Para mim, livros sempre foram menos objetos e sempre foram mais vozes de pessoas, né? Nesse artefato mágico, né? Que faz com que uma pessoa que está muito longe da gente, não só no espaço, mas no tempo, possa continuar comunicando e ecoando, né? E eu tenho um entusiasmo muito grande pelo Ineditados por isso, porque eu acho que a gente dá voz, em todos os sentidos da expressão, dá voz, né, àqueles autores e autoras que fazem da editora da UFSM essa editora que serve de referência para a nossa instituição, mas de referência para outras instituições também, né? Eu queria fazer uma pergunta, né? A Jéssica falava, né, da experiência dela no design industrial e de explicar as coisas, né? Então eu gostaria de pedir que você explicasse um pouco o que quer dizer Ineditados. Então, ela é uma corruptela, né? Porque o que acontece? Nós estamos aqui num programa ao vivo.
E a proposta desse programa é que ele depois se transforme em um arquivo para ser podcast. Nós, desde um primeiro momento, né, quando a gente conversou aqui com o pessoal da rádio da 107.9 UniFM, nós fomos convidados a ter esse horário na rádio e fazer desse horário uma conversa, então, fluida, era o que se pretendia. Daí a questão de pensar o inédito. Quer dizer, o convidado vai vir aqui, vai falar de alguma coisa que não está explícita no livro ou que não está explícita no currículo, vai falar sobre si, vai trazer coisas que não sejam assim tão simples de encontrar em outros lugares, enfim. Então, um conteúdo que tem um ineditismo. Por outro lado, ao se tornar um podcast, às vezes um programa passa por edição. E daí, nessas edições, alguma coisinha, talvez mais contundente, que tenha sido dita, é retirada, ou se o convidado esqueceu, gaguejou, espirrou, é tirado. Isso, desde o início, nós pensamos, não, nós não temos por que fazer isso. Se o programa já foi ao vivo para a rádio, isso já foi publicizado da forma como foi, então o podcast vai seguir, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, segue o baile. Né? Não temos por que editá-lo. Então, ele também é um programa ineditado. Né? Um neologismo, né? No sentido de que ele não é editado, não foi editado. Então, eu brinco que tem essas duas mãos aí, né? Fazendo os dois aspectos, assim. E não posso deixar de mencionar aqui, já que tu falou na marca, a nossa bolsista, Grace Pettini, que foi exemplar assim, na condução de desenvolvimento da marca. E também o nosso bolsista do podcast, o Eduardo Lima, que é quem, de fato, põe as mãos todos os dias para fazer com que as postagens vão ao ar. E temos aí no Spotify, temos no YouTube, as postagens que ele faz no Instagram também. Então, são as pessoas que mais diretamente ali estão relacionadas na construção desse programa e das meios de comunicação dele. Né? Eu tinha notado aqui um agradecimento especial aos dois. Né? O Ineditados, embora seja um projeto capitaneado pela Jéssica Dalcin, é uma ação da editora, né, com todo o apoio aí da livraria, da Grife, com todas as nossas ações, né? Mas sim, segue aqui um abraço especial para nossa discente de desenho industrial, que é a Grace, né? Logo, uma profissional formada. Também o Eduardo Lima, que vem aí com seu bom humor, né? Nós brincamos lá na editora, que é muito difícil ter uma reunião séria, né, com o Eduardo, uma vez que ele tem aquela expressão facial muito leve, muito risonha, né? Um abraço, Eduardo, um abraço, Grace, né? Vocês são parte essencial aí do Ineditados. Gostaria, Jéssica, de fazer aqui uma última pergunta, né? O que podemos esperar do Ineditados? Quais são as suas metas, planos, projetos futuros para, né, o podcast da editora da UFSM? O nosso programa tem sido semanal, né? Então a gente tem ainda muitas pessoas para entrevistar, muitas áreas agora com o novo ano letivo que vai se iniciar, né? Então temos aí mais uma sequência, a agenda da editora, né? Nós tivemos, como o nosso calendário ele não estava ainda ajustado, né? O calendário letivo não estava ainda ajustado ao calendário ano, nós tivemos o início do Ineditados em setembro do ano passado. Então, é um programa que é muito recente, né? Estamos agora encerrando o nosso primeiro semestre de programa. E com isso, então, o nosso ano ele vai se iniciar ali em abril, né? Fim de março, início de abril, enfim, com a agenda, vamos dizer, plena. Né? Vamos, de fato, fazer com que o Ineditados feche com a agenda da editora para o ano que vai acontecer, né? O ano de 2023. E então nós temos aí várias áreas que ainda não foram entrevistadas, vários lançamentos. Nós temos aí, por exemplo, os textos introdutórios, que vão ser aí, acredito eu,
que mais no fim do primeiro semestre, né, teremos. Então, é uma abrangência de temas e de abordagens também, já que o textos introdutórios vai trazer aquilo que nós falávamos de uma conversa mais, como o próprio nome diz, né, introdutório, algo mais fluido, talvez mais suave, né, para outras pessoas, para outros leitores, para além da academia, né. E então eu acredito que temos aí uma série de atividades que vão ser super importantes para essa divulgação científica. Eu vejo que nós temos essa função aqui também, né, de fazer uma divulgação científica, aproximando cada vez mais a comunidade, uma vez que nós estamos também no rádio, né, o rádio que nos permite essa questão além muros aí da universidade, né, que é sempre muito importante. Uma abrangência que talvez o próprio podcast não tenha ainda, né? Eu acredito, eu percebo, tenho percebido até também porque o meu envolvimento logístico com isso ainda é relativamente recente, mas são públicos diferentes, né? Quem nos escuta no rádio tem um perfil e quem nos escuta no podcast já tem um outro perfil. Nós temos a coisa do podcast para ser ouvido sob demanda, né? A pessoa vai se organizar para deixar tocando no horário de que ela dispõe. Enquanto que no programa de rádio nós temos um horário pré-determinado e a pessoa tem que estar disponível, né? Ou tem que dar essa casualidade dela estar disponível na hora que o programa está acontecendo. Então, até um perfil organizacional diferente. Então, eu entendo que isso é uma grande oportunidade de atingir dois públicos que se complementam, né? E cada um à sua maneira, faixas etárias diferentes, cada um ao seu modo, vão receber essa informação de um jeito a poder trabalhar com ela. Eu acho que esse é o grande objetivo do programa, permitir que as pessoas, com essas informações, possam fazer uso delas de alguma forma. Aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que ficaram curiosos ou curiosas com a nossa agenda, por favor, visite o site da editora da UFSM, no menu superior, podem acessar a agenda e vocês vão ter ali a descrição de tudo que nós fizemos nos últimos 4 meses, né, com um mês dedicado a cada uma das áreas, vezes setembro, também com a programação do nosso Ineditados. Com isso, Jéssica, gostaria de agradecer muito, né, a sua participação nesse episódio especial que contou, né, com a própria Jéssica Dalcin, a responsável, a voz, né, de Ineditados, a nossa voz constante aqui na organização dos trabalhos, nesse episódio especial. Um prazer te receber aqui, espero que nós tenhamos outras conversas do tipo. E gostaria aqui também de mandar um abraço aos nossos ouvintes, e convidá-los, né, a continuarem atentos aqui à programação da UniFM e também às nossas atividades na editora da UFSM, a Livraria e a Grife, sempre com as suas ações culturais, com seus descontos, e também aos serviços que prestamos na nossa gráfica imprensa universitária. Um grande abraço a todos vocês e um bom finalzinho de janeiro. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.